Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública, que logo entrará no ar, e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma singela taça de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os valores reais da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura que, de igual forma como aquelas que recebíamos nas nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, queridos amigos da nossa amada Ser, nossa Sociedade Espírita Renovação. É uma alegria estarmos juntos novamente. Um cenário diferente hoje, né? Do que a gente costuma falar. E vocês vão perceber que tem um leve tremor aí, né? Não é terremoto, gente. É que eu estou falando com vocês diretamente do Rio Amazonas, embarcado aqui num navio. E como o navio está em movimento, vocês vão ver um leve tremor aí, né? Vamos aproveitar essa oportunidade sagrada que o Pai nos concede, que é a rede, para que a gente consiga se conectar, mesmo de tão longe. A gente aqui no Amazonas, no Rio Amazonas, e vocês aí em Curitiba ou em qualquer cidade do Brasil, do mundo até, né? Como é bom o progresso, como é uma bênção o progresso. Eu lembro que meu pai sempre me contava que ele, mesma profissão, chegava nos portos e queria se comunicar com a minha mãe. Só que não existia telefone na época, então ele telefonava, ele escrevia, na época, como não existia telefone, ele escrevia as cartas e colocava para minha mãe. Postava para minha mãe. Minha mãe recebia a carta entre 20 e 40 dias depois, né? Dependendo de onde ele estivesse. Isso aqui dentro da Amazônia mesmo, dentro do nosso país, né? Então imagine hoje você passando um WhatsApp e recebendo o WhatsApp 20, 40 dias depois. Incrível, né? Eu não peguei essa época não, mas eu sou da época daquele telefone público, sabe aquele... É porque não existia celular, né? Então, eu, para me comunicar com a Cidinha, com a amada, né? O que eu fazia aí com as crianças? O que a gente fazia? A gente descia do navio e ia procurar o orelhão, quando estava no porto. Ia procurar o orelhão. Lembra do orelhão? Aquela forma assim de orelha, né? De fibra de vidro. E aí você imagina aqui no norte que nunca passa assim de 50 graus, o máximo que faz é 49. Não chega a isso tudo não, mas a sensação é semelhante, porque quente e a umidade forte, né, dá uma sensação térmica muito maior. Daí a gente ia com aquele saquinho de ficha, lembra do saquinho de ficha? Cada 20 segundos, eu lembro até hoje, numa ligação interurbana, chamava interurbana, né? Cada 20 segundos era uma fichinha. Então você imagina, para falar 5 minutos, um monte de ficha aqui na mão. E enfrentava aquela fila, um sol terrível, mesmo à noite, quando está fresquinho, aqui é 30 graus, com umidade alta. E aí a gente enfrentava a fila. E depois, ansioso, colocava a fichinha, ficava falando. Só que tinha fila atrás também. O pessoal, ei, vai ficar namorando aí, vai deixar a gente falar também. Então era outros tempos, e o progresso nos trouxe essa possibilidade maravilhosa de nós nos conectarmos, mesmo a gente aqui navegando no navio aqui no Rio Amazonas, e vocês aí tão distantes em Curitiba ou em qualquer parte do mundo, como a gente disse, né? Para falar justamente hoje de progresso.
Porque assim como o telefone, hoje, esse que a gente está falando, né, e que a gente faz ligação, que manda o WhatsApp, que nos conecta com o mundo através da rede, conhecimento todo na nossa mão. Imaginem, a gente pega um telefone hoje e o resultado das pesquisas dos cientistas, dos médicos, dos engenheiros, tudo na nossa mão, no toque dos nossos dedos. Quanto progresso! E nós vemos com o próprio telefone, com o próprio desenvolvimento e o progresso da comunicação, nós vemos a importância também do progresso da comunicação entre nós, encarnados, e os espíritos, o mundo dos desencarnados. Nós amanhã, né? Não amanhã, né? Daqui a um tempo, né? Ninguém deve ter pressa, né? E aí nós vemos a importância hoje desse telefone que nos conecta para nós raciocinarmos sobre a importância da mediunidade nas nossas vidas. Emmanuel, nosso benfeitor espiritual Emmanuel, pela psicografia do Chico, nos diz que a mediunidade é uma oportunidade sagrada de progresso e redenção da alma. Progresso e redenção da alma. E ele ainda completa dizendo: é um elemento essencial na reposição da nossa condição moral. Ou seja, a mediunidade nos ajuda no realinhamento, no reescalonamento da nossa condição moral. E vejam o que é importante a nossa condição moral, porque é ela que vai determinar a nossa vida. É a nossa condição moral que nos diz, que nos fala das nossas dores, das nossas aflições, do quanto progresso nós já atingimos, onde nós moramos. Kardec nos diz, no capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que as maiores dores que nós aqui da Terra, homens, podemos enfrentar são as dores morais, não são as físicas. E também a condição moral vai nos dizer, vai nos falar de onde é que nós moramos. A condição moral determina onde moramos. Hoje é na Terra, hoje aqui no planeta Terra. Amanhã será onde? Depende de nossas aspirações. Claro que tem muita gente afeiçoada ao pouco a pouco e faz planos para voltar para cá. Mas o capítulo 3 do nosso Evangelho é tão belo e nos fala de moradas tão mais felizes do que a nossa. Depende de nós mesmos e das nossas aspirações. O que é que nós queremos para as nossas vidas? O pouco a pouco ou o progresso? A morada em outros mundos mais felizes. E a mediunidade, nos diz Emmanuel, é elemento-chave para nosso reposicionamento na nossa escala moral. E nós vemos, de fato, a importância da mediunidade, porque se o nosso espiritismo, se a nossa doutrina é o consolador que Jesus nos prometeu, nós vemos que é através dos médiuns que nos chegam, por exemplo, um supremo consolo para a maior de todas as dores que nós podemos passar, que é a separação dos nossos amados. É através dos médiuns que nós recebemos notícias do plano espiritual daqueles nossos amados que se foram. Além disso, além dessa condição de supremo consolador, nós temos a condição de instrutor. Porque esse consolador que Jesus prometeu nos ensinaria tudo. E é o que nós recebemos através das mensagens, dos livros, que pelos médiuns chegam as notícias dos nossos superiores, dos nossos espíritos que regem o progresso da humanidade, os prepostos do Cristo, os mensageiros do Cristo, nos trazem instrução para o progresso da humanidade. Então vejam a importância da mediunidade na vida, a começar dos médiuns, e o quanto eles trazem para nós. E aí nós pensamos, meu Deus, médiuns como Chico, Divaldo, Raul, quantas mensagens maravilhosas, como eles devem ser portadores de merecimento por um progresso tão grande, já que a mediunidade é esse elemento que nos reposiciona na nossa condição moral. Eu também gostaria. Porque se eu não for tão afeito assim ao pouco a pouco e eu quiser acelerar o meu progresso, não seria a mediunidade uma ferramenta valiosa? E se o é, por que então apenas alguns? Por que Chico, Divaldo, Raul, por que só alguns seriam portadores
dessa mediunidade? Será que só eles? Será que só eles o são? E será que a mediunidade pode ser usada tão somente para o progresso? Nós muitas vezes temos um pouco de dificuldade de entender exatamente o que é mediunidade, porque nós acreditamos, até buscando estudar a etimologia da palavra, nós vamos dizer que o médium, se diz comumente, ele é um medianeiro, ou seja, ele é um intermediário de uma mensagem que vem do além, do mundo espiritual, para os encarnados. Então o médium seria esse intermediário que recebe a mensagem do plano superior e leva essa mensagem, traz essa mensagem para nós encarnados. E aí, quando nós ouvimos dizer do Emmanuel que a mediunidade é essa oportunidade sagrada de progresso, nós imaginamos que, claro, pelo fato do médium estar fazendo esse trabalho de trazer as notícias, as instruções do plano espiritual e entregar aos encarnados, nós, que isso seria mediunidade. Mas mediunidade, na verdade, tem um sentido mais profundo e amplo, porque mediunidade é a capacidade de comunicação. Comunicação do mundo espiritual com o mundo físico. Tanto prova que nós falamos dos tipos de mediunidade. Nós falamos desde as mediunidades mais complexas e raras, como a materialização, que precisa do ectoplasma do médium, ou mesmo a pneumatofonia, quando o espírito se utiliza do ectoplasma daquele médium para formar o elemento, plasmar o elemento não visível aos nossos olhos, da garganta, da fala, para que ele possa se comunicar conosco pela voz não nossa, mas a dele, ou mediunidades mais comuns, como a psicofonia, quando o espírito se utiliza do próprio corpo do médium para falar, ou a psicografia, que traz as cartas abençoadas que consolam tantos corações partidos, que salvam tantas vidas do desespero e mesmo do suicídio. Mas existem outros tipos de mediunidades mais comuns, que são, por exemplo, as inspirações. E nós não percebemos muito bem quem são esses médiuns que recebem essas inspirações, porque esses que psicografam cartas, livros, nós os conhecemos bem. Mas e esses médiuns que recebem essas inspirações? Quem são esses médiuns? Não existe só o médium de pneumatofonia, psicografia, de materialização, clarividência, audiência. Existem outros tipos de mediunidade. E eu lembro então de uma pessoa muito amada no nosso coração, que costuma, muitas vezes, quando recebe um insight, uma ideia boa, seja no campo do trabalho ou no campo íntimo, ela diz: eu tive uma ideia fantástica. E conta a ideia e a gente vê que muitas vezes são ideias realmente iluminadas e eu estava aqui, ela conta, e de repente me veio essa ideia e eu digo: mas você tem certeza que essa ideia é sua? Será que você não pode ter recebido essa ideia do seu anjo guardião? E um dia desse eu contei a ela uma história de indo para a praia com a Cidinha, minha esposa, para uma série de palestras no litoral, e aí, na primeira, descendo a serra de Curitiba para o litoral, eu já vinha conversando animadamente com a esposa e perto do centro espírita, chegaremos momentos antes, eu vinha falando porque a ideia que eu tive, porque a minha palestra e tudo, e no momento da palestra, depois de entrarmos a casa, sermos recebidos, no início parece que as coisas não vinham, parece que não havia conexão daqueles meus pensamentos. E por um momento, diante das pessoas meio sem entender, nos primeiros segundos, minutos da palestra, eu vi já a esposa, a Cidinha, olhando com o olho esbugalhado, assustada, mas como assim? Você vinha falando animadamente agora há pouco, e aí eu paro por alguns segundos e rapidamente me dirijo aos meus mentores e digo: mas estava tão bonito, o que aconteceu? Vocês não podem me abandonar agora. E eles disseram: mas meu filho, prossiga, você não estava tão animado com os seus pensamentos e com a sua palestra? Coloque em prática. Então eu disse: entendi,
Bom, eu só não vou me ajoelhar aqui porque as pessoas estão vendo, podem achar meio estranho, então me perdoem e, por favor, o que nós precisamos falar ali? Nós? Sim, nós. Então, tá bom. E o assunto foi completamente diverso daquele que nós havíamos, ou melhor, que eu havia planejado. Porque eles veem melhor quem está na plateia. Qual a necessidade daqueles que estão na plateia, que muitas vezes, são inúmeros os casos que nós sabemos, pessoas que vêm pela casa espírita decididas, que vêm pela última vez, porque vão se suicidar. O que falar para aquela pessoa? Como ler as mentes dela em não sendo o Chico, em não tendo uma mediunidade ostensiva como essa? O que dizer para aquelas pessoas das quais nós não sabemos quais são as dores, mas eles sabem? Então, que tal exercermos um pouquinho de humildade e reconhecermos que nesses momentos das nossas vidas, não apenas de uma palestra, mas na nossa vida cotidiana, ou nas coisas mais graves das nossas vidas, nós recebemos sim a instrução e a inspiração dos nossos irmãos dos superiores. E olha, vocês vão ver um leve balançar da câmera. Lembra que o navio está em movimento, não é nenhum terremoto. O navio está em movimento e às vezes ele dá uma balançadinha, né? Mas não dá para marear, né? É só mesmo o balanço das máquinas do navio. Então, nós precisamos entender que essas inspirações que nós recebemos não são muitas vezes insights que eu tive. Muitas vezes tudo isso é feito um planejamento no plano espiritual do nosso anjo guardião, juntamente com aqueles espíritos superiores que tutelam, que chancelam a nossa existência, a nossa passagem aqui pela Terra, para que nós aproveitemos a nossa encarnação. E nós acreditamos que são insights nossos, né? Então, nós precisamos lembrar que temos todos nós o nosso anjo guardião. E aí nós precisamos entender como é que ele age nas nossas vidas, porque às vezes nós acreditamos até que ele muda o destino da nossa vida, impede que nós nos comuniquemos com um malfeitor, impede que nós façamos alguma coisa de mal, força que nós deixemos de fazer alguma coisa de mal, nos impõe o bem, mas se o nosso anjo da guarda agisse assim, ele não estaria interferindo no nosso livre-arbítrio? Se Deus, nos ensina Kardec, nos concede o livre-arbítrio, como o nosso anjo guardião iria interferir nas nossas decisões? E se o nosso anjo da guarda não pode interferir nas nossas decisões, de que forma ele nos ajudaria? Para que serviria um anjo da guarda? De que forma ele vai nos ajudar? É pela inspiração, pela comunicação que nós temos com o nosso anjo da guarda. Todos nós nos conectamos constantemente com o nosso anjo guardião. Ele não desiste de nós, ele não nos abandona, porque é essa a missão dele. E vejam quão incrível é essa, quão bela é essa doutrina do anjo guardião, um espírito muito superior a nós, intelectualmente e moralmente, que está para nos ajudar, para nos inspirar ao bem, para nos auxiliar, para nos conduzir até Deus em tempo integral. Vejam que isso talvez seja uma das mais belas formas de Deus demonstrar o amor por nós. É designar um irmão que nos antecedeu na jornada evolutiva para nos inspirar, nos amparar, nos consolar, nos instruir, para que nós possamos gravitar na direção do nosso Pai. Não é fantástico isso? Então, se nós temos esse espírito elevado, se o nosso anjo da guarda não nos obriga ao progresso, se ele não nos obriga ao bem, se ele nos instrui, nos inspira, a decisão então é nossa. E se a decisão é nossa e ele está aí sempre para nos instruir e nos inspirar e nos consolar nos momentos mais difíceis, então nós podemos ficar tranquilos, porque como nós não somos médiuns, nós não recebemos influência de espíritos, só do nosso anjo guardião, então nós vamos fazer sempre o bem. Seria isso. Seria como se naquele desenho do Pica-Pau só o espírito bom falasse, não houvesse nenhum espírito mau. Seríamos nós aqueles
que receberíamos só a influência do espírito bom e nunca de espíritos maus? Quer dizer, então, que essa comunicação com todos os espíritos se daria, então, apenas com os médiuns. Isso significa dizer que, como a influência pode ser boa, uma inspiração, ou a influência pode ser má, de um obsessor, só os médiuns poderiam ser obsidiados e nós, em nos classificando como não médiuns, nós receberíamos instruções tão somente do nosso anjo guardião, seria isso? Ou será que todos nós podemos sim sofrer a influência de espíritos obsessores? Mas espera, se nesse caso eu recebo influência, a inspiração dos superiores e a influência negativa dos obsessores, eu me comunico com os espíritos. O que é a obsessão? E em me comunicando com os espíritos, nessa obsessão quando a influência é negativa, eu seria médium também, porque se mediunidade é essa comunicação e eu me comunico com os espíritos superiores tanto quanto com os inferiores, atraídos por nós pelas nossas imperfeições, em sistema de sintonia, ou pelos nossos débitos do pretérito, porque as nossas vidas são solidárias umas às outras, se existe essa comunicação, então eu seria médium? Ou será que eu ouviria só os espíritos superiores? O que seria essa obsessão, afinal? E Kardec nos lembra que a obsessão ela se dá em diversos níveis, e nós acreditamos muitas vezes, mas espera aí, eu não sou médium, eu não recebo, eu não sou obsidiado. Obsidiado é aquele que chega na casa espírita quando eu estou lá dando plantão de passe, e aí chega aquele espírito se debatendo, ou então chega uma família com, olha, ele está falando coisas que são desconectas. Não é ele que está aqui. Claramente eu estou vendo que ele está falando coisas que são desconectas com a personalidade, com o caráter dele, então eu o classifico como obsidiado. Vem aqui que eu vou lhe dar um passe magnético poderoso e você vai sair daqui do centro espírita curado, porque eu, que sou médium passista, não sou obsidiado. Então, a obsessão, nós costumamos imaginar que seja só aquela extremamente evidente, aquela que fique muito clara, aquela cuja a característica seja a fuga da realidade. Quando nós esquecemos que, desde a possessão, nos ensina Kardec, no livro dos médiuns, subjugação, nós temos as obsessões em diversos níveis, inclusive aquelas sutis, extremamente sutis. Quando o espírito, percebendo as nossas inferioridades morais ou mesmo físicas, eles vêm com uma palavra, uma frase curta, nos dar mais de nós mesmos, ainda não transformados pelo Evangelho, uma palavra daquele que me ofende, daquele trabalhador, mesmo dentro da casa espírita, que no momento de infelicidade, ou mesmo pelo seu estado evolutivo, trabalhador da casa espírita, nos ofende, nos magoa, e nós pensamos, que atitude é essa? E aí o espírito inferior vem no nosso ouvidinho e diz, não merece estar aqui. E nós, é isso mesmo, não é digno de ser um trabalhador, alguém colocou ele aqui, na verdade seria melhor ele ir para desobsessão. Vai lá para o mediúnico, vai fazer um TE, um tratamento espiritual, para desobsessão, porque deve estar obsidiado falando desse jeito. Olhamos o argueiro, a pequena fresta no olho do irmão, e esquecemos da trave no nosso. E nós nos acreditamos muitas vezes acima de processos obsessivos, acima da obsessão, quando na verdade, muitas vezes o obsessor, em vendo o nosso conhecimento, em vendo o nosso empenho em nos melhorar, vem e de forma sutil, sorrateira, nos dá uma palavra, nos dando mais da gente, falando daquela melindre, daquela suscetibilidade minha, ou da vaidade. Meu Deus, como eu sei, eu conheço o Pentateuco kardeciano, eu conheço todas as obras subsidiárias mais importantes de André Luiz, de Emmanuel, de Manuel Filomeno de Miranda, de Ivone Pereira, eu conheço tudo, eu sei muito, meus livros são todos marcados, então eu me coloco naquela posição de sábio. E aí vem um espíritozinho e diz assim para mim, você é demais, veja como esse irmão, trabalhador da casa espírita, não sabe nada. Então basta uma frase, uma palavra estrela. E aí eu penso, como eu brilho. A obsessão pode se dar
ou essa comunicação do mundo espiritual pode se dar de forma extremamente sutil, tanto nas inspirações que nos vêm do alto, quanto nas influências negativas, malignas, que nos vêm dos nossos irmãos menos esclarecidos, que se sintonizam na mesma faixa vibratória inferior nossa, ou que são os vingadores dos nossos débitos de outrora. Por isso, quando perguntado o Espírito Emmanuel por Chico, no livro Consolador, se seria justo nós classificarmos todos os seres humanos como médiuns, a resposta é muito clara, sim. Todos nós encarnados temos a mediunidade nesse ou naquele tipo, nesse ou naquele grau. O que nós classificamos como médiums apenas, aqueles com a mediunidade mais ostensiva nesse ou naquele tipo de mediunidade, na verdade, todos nós somos portadores de mediunidade, porque todos nós nos comunicamos com o mundo espiritual. Muito mais, nos diz Kardec, do que podemos imaginar. De forma que são eles que nos dirigem. E quem é que nós escolhemos para nos dirigir? Aqueles nossos irmãos superiores, o nosso anjo guardião, ou os nossos espíritos obsessores? Que muitas vezes vêm, fazem um trabalho com uma palavra, uma frase, nos dando mais de nós mesmos, do nosso lado inferior, e saem, o que nos faz crer que nós estamos livres em sendo estudiosos, sendo da casa espírita, o que nos faz muitas vezes de forma equivocada e não humilde, nos crer livres de obsessões. A mediunidade é comum a todos nós. E a mediunidade mais importante, nos diz Emmanuel, nos diz Kardec, é aquela que é utilizada para o Cristo. E ao contrário do que nós imaginamos, a mediunidade para o Cristo não é apenas aquela ostensiva que beneficia todos de forma mais evidente, mas também a mediunidade é aquela que nós recebemos a comunicação dos nossos irmãos superiores e em recebendo essa comunicação, nós as utilizamos para nós mesmos, buscando, efetivando, solidificando a nossa transformação moral nos seus diversos matizes, nas suas diversas virtudes que nós precisamos desenvolver, transformando as nossas imperfeições. E quando nós nos utilizamos dessa nossa mediunidade para o nosso progresso, então nós estamos exercendo essa mediunidade, essa possibilidade de comunicação com a espiritualidade para o Cristo, para Jesus. Porque todas as vezes que nós nos transformamos, todas as vezes que nós recebemos essas mensagens do mais alto e a espalhamos aos nossos irmãos na Terra, nós estamos agindo com Jesus. Nós estamos utilizando a mediunidade para o Cristo. E a mediunidade, o convite que o nosso Pai Celestial nos faz quando nos possibilita essa comunicação com o mundo espiritual, é justamente para que nós não estejamos sozinhos aqui na Terra. Para que nós consigamos progredir, tendo como exemplo, como inspiração, aqueles nossos irmãos que nos precederam na jornada evolutiva. A mediunidade para o Cristo nos faz conscientes de que, em sendo médiuns, no mínimo com as inspirações, nós precisamos aprender a discernir quando a inspiração vem do alto e quando ela vem dos nossos irmãos em desequilíbrio. Quando nós nos sintonizamos pelas nossas imperfeições, sejam elas morais ou físicas, com os nossos irmãos em sofrimento, ou quando nós rogamos a presença e nos ajoelhamos mentalmente e de coração diante daqueles que podem nos conduzir pelas suas inspirações, pelos seus ensinamentos, até Deus, até Jesus. Quando nós atingimos esse grau de maturidade espiritual, então quando nós podemos usar a mediunidade em plenitude para o nosso progresso, para a nossa transformação, para nos reposicionarmos na escala moral. E para isso, basta que nós estudemos a nós mesmos, em regime de tempo integral, porque a cada vez que eu decido pelo tabagismo,
pela bebida alcoólatra, como costuma dizer a minha filha, sob o pretexto de que faz bem para o coração essa ou aquela bebida, quando na verdade eu estou ingerindo o álcool, que é um elemento extremamente destruidor das nossas células físicas e mesmo perispirituais. Nesse mesmo momento eu atraio aqueles espíritos viciados no álcool, sem se importarem se essa ou aquela bebida faça bem ao meu coração. Eles vêm em regime de vampirismo nos sugar a energia que nós, de forma imprevidente, buscamos no mundo físico essas viciações. Todas as vezes que nós enveredarmos por esse caminho de aflições e sofrimento, pela nossa própria escolha, não por culpa do obsessor, porque a decisão será sempre nossa e jamais faltará a inspiração dos nossos superiores para nos conduzir no caminho do bem. Todas as vezes que nós decidirmos, nós precisamos assumir a responsabilidade pela decisão. Da mesma forma que nós precisamos assumir a responsabilidade pela mediunidade que todos nós temos. Porque aí nós passaremos em reconhecendo esse atributo do Espírito, como nos diz Emmanuel, como nos ensina Kardec, reconhecendo a mediunidade como atributo da alma do Espírito encarnado, nós então, sabedores de que temos essa comunicação com o mundo superior, tanto quanto com o mundo inferior, nós aprenderemos a amadurecer as nossas mentes, os nossos corações e escolher segundo nos ensinou o Cristo. Nós aprenderemos em amadurecendo, escolher nos estudando o Evangelho do Cristo, mas especialmente saber escolher vivenciando o Evangelho do Cristo. De nada adianta tanto saber se nós não conseguimos viver. E para nós começarmos uma outra fase nas nossas vidas, para que nós nos distanciemos do pouco a pouco, para que nós consigamos desenvolver nos nossos corações aspirações mais nobres, Jesus, o nosso Pai Celestial, também nos envia o nosso anjo guardião para que nós possamos invocá-lo, chamá-lo ao nosso lado sempre que nós precisarmos de uma inspiração ou mesmo para resistir ao mal. Nesse caminho de jornada, como nos diz Kardec no capítulo 8 do nosso Evangelho, quando a gente ainda se compraz no mal, é o progresso a ser realizado. Quando nós precisamos resistir ao mal, é um progresso em via de se realizar. E é aí que o nosso anjo guardião tanto pode nos ajudar, porque é essa a missão dele, que o Pai o confiou. Então nós podemos invocar para resistir ao mal, e se precisamos resistir é porque ainda temos esse mal dentro de nós. E ele, assim como é um motivo para nós chamarmos para junto de nós aqueles que nos querem bem, ele também é uma porta às nossas imperfeições, esse mal ainda dentro de nós, para aqueles nossos irmãos menos felizes que se sintonizam na nossa baixa frequência ou os vingadores dos nossos erros no pretérito. Portanto, nós precisamos ter essa consciência de que todos somos médiuns, no mínimo de inspiração, e que podemos utilizar essa mediunidade para o nosso progresso, para a nossa redenção e para o trabalho para o Cristo. Porque todas as vezes que nós nos aperfeiçoamos, todas as vezes que nós nos transformamos à luz do Evangelho do Cristo, nós estamos reconhecendo o Cristo. Nós estamos confessando o Cristo. E a transformação do nosso planeta não se fará do mundo exterior, mas no interior de cada um de nós. A transformação do nosso planeta é resultado da transformação de todos nós. Utilizemos então, queridos irmãos, essa ferramenta preciosa que é a nossa capacidade de comunicação com o mundo espiritual para que nós alcancemos hoje, não amanhã, a nossa redenção e o nosso progresso. Um fraternal abraço a todos e roguemos todos juntos a Jesus que logo possamos nos reencontrar lá na nossa querida, amada Sociedade Espírita Renovação. E ainda que no começo a gente não possa se abraçar, confraternizar, mas que nós possamos nos reunir novamente na nossa casa abençoada, buscando os ensinamentos do Cristo, buscando o nosso egrédio codificador para transformar as nossas vidas à luz do Evangelho dele, do nosso Salvador.